Olá, nesse vídeo vamos resolver o seguinte problema. Você tem uma barra de massa desprezível, na qual se encontram duas partículas, cargas, corpos que podem ser considerados como partículas, cujas massas são M1 e M2, e eles estão distribuídos dessa maneira sobre essa barra. E aqui você tem dois fios que seguram esse conjunto e a gente vai determinar qual é a atração sobre o fio aqui da esquerda quando a gente cortar o fio da direita. Então, imediatamente após a ruptura do fio da direita, a gente vai determinar a atração do fio da esquerda. Então, roda a vinheta. Então, voltando para o sketchbook, a gente vai precisar de algumas coisas de antemão, né? A primeira delas é saber que quando você cortar esse fio da direita, vai acontecer de ter um movimento rotacional, né? Que vai rotacionar em torno desse polo, que eu vou denominar ele como sendo o ponto O. Então, quando você corta o fio da direita, você vai observar um movimento circular. Não necessariamente circular, né? Mas como a barra não vai ter o seu comprimento alterado, nem as massas vão mudar de massa, elas são constantes, são parâmetros constantes, isso aqui vai ser um movimento rotacional, e em particular, vai ser um movimento rotacional circular. Então, vamos colocar aqui um sistema XY, dessa forma aqui. É claro que para tudo isso estar acontecendo tem que ter um campo de aceleração, que vai ser justamente a gravidade. Beleza, então de antemão nós temos essa situação. E beleza. Beleza. A gente vai precisar descobrir a partir desse ponto O qual é a coordenada, né, a coordenada do centro de massa. Então, o x do centro de massa, ele vai ser a média ponderada, né? Então vai ser d m1 mais 2d m2 dividido por soma dos pesos, que seria nesse caso para a média ponderada das massas. E bom, o que dá para fazer aqui? Bom, não dá para fazer muita coisa, mas dá para colocar o d em evidência. Então eu vou escrever aqui embaixo mesmo. D em evidência, que vai multiplicar essa fração aí. M2, beleza. E, obviamente, o Y do centro de massa inicialmente, pelo menos, né? É zero. De acordo com a nossa referência, ele vai ser zero, né? Dá pra ver que o centro de massa vai se encontrar mais ou menos aqui, né? E é claro, né? A gente precisa destacar que a massa dessa barra é desprezível. O enunciado informa. Vou deixar o enunciado por sinal na descrição do vídeo e alertar isso no comentário. Tá bom. Agora, bom, vamos criar um pouco aí de abstrações. A gente tem uma barra que está fixada com um polo que está ligado a uma corda. Com o passar do tempo, essa barra ela vai deixar de ficar na horizontal e vai cair por ação da gravidade. E o peso dela se concentra mais ou menos aqui, né?
colocar em verde. O peso vai se concentrar mais ou menos aqui. Aqui. O que eu tenho que falar mesmo? O peso está se concentrando aqui. Ah, sim. Então, essa partícula que representa o baricentro da do nosso sólido, aqui vai estar o centro de massa, ele está descrevendo uma trajetória circular, né? Já que as massas são constantes e toda aquela história. Então, esse comprimento que é o x do centro de massa, que a gente já calculou, ele vai ser igual ao raio dessa que vai caracterizar esse movimento circular. Então a gente já tem o raio da circunferência descrita pelo centro de massa, né, dessas duas massas M1 e M2. Então isso é bom. A gente já tem o raio dessa brincadeira. Agora a gente vai precisar lembrar de algo que se chama teorema do momento angular. O que diz esse teorema? Ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer que o torque é resultante relativo a um polo O, vetorialmente falando, ele vai ser igual ao momento de inércia relativo a O, que vai multiplicar a aceleração angular do sólido mais m a distância do ponto. Pera aí, deixa eu ver uma coisa. OP. A gente tá. Na verdade, tinha que ser OP. OP assim. Aí ficaria. A gente tá partindo do O, indo pra P, então a medição tem que ser OP, que é vetorialmente falando. É a mesma coisa que P menos O. Então tava certo. Era só colocar um P menos O aqui como um vetor, sendo que esse P é o nosso ponto de análise, que vai fazer produto vetorial com a aceleração em relação ao ponto O. Produto vetorial, né? Essa notação aqui eu estou me utilizando dela para dizer que é um produto vetorial desse vetor com esse segundo vetor aqui. Acontece que qual que é a velocidade, a aceleração, aliás, do ponto O quando a gente corta o fio da direita? É zero? Certo. Então, esse termo aqui vai para o inferno e a gente vai ficar com o torque resultante relativo a O. Torque resultante relativo a O é igual ao momento de inércia medido a partir em relação ao ponto O, multiplicado por esse vetor aqui. É um escalar multiplicado pelo vetor, sendo que esse vetor aqui é a aceleração angular do sólido, ou do corpo de análise, né? Tá, isso vetorialmente falando, mas a maioria dos problemas de vestibular de ensino médio, elas não vão cobrar uma análise vetorial. Elas vão cobrar simplesmente uma análise escalar, e por essa razão, a gente, de alguma forma, vai só. Nós vamos nos importar apenas com isso aqui. Então, torque resultante relativo a O é o momento de inércia relativo a O que multiplica a aceleração angular. Legal. Então, a gente tem essa equação aí, que vai ser bem-vinda para a solução desse problema. Tá, o que é o torque resultante? Bom, voltando para esse desenho aqui, o que é o torque resultante relativo ao ponto O? Aqui você tem a concentração, né, das massas, então
M1 mais mg porque é o centro de massa, e essa força aqui é a força peso. Então, tá bem fechado aqui a situação. E aqui, obviamente, você vai ter uma... Vou colocar em roxo. Tem uma tração daquele fio da esquerda. Só que se a gente medir o torque relativo a O, a gente sabe que pelo produto vetorial, o torque da força T, da tração, vai ser nulo porque ele passa pelo ponto de análise. E aí vai restar simplesmente o torque provocado pela força peso, que está sendo considerado do centro de massa, né? Então, vamos utilizar essa fórmula que a gente acabou de deduzir. Tá, então o torque da força resultante vai ser o torque da força peso aplicada sobre o centro de massa. Então vai ser fórmula de torque, né? Como ali o vetor posição ele é perpendicular ao vetor força, basta colocar a distância. Só que essa distância é justamente o quê? O centro de massa, né? Então, a gente viu aqui em cima, ó, centro de massa, vai definir a distância desse centro de massa até o ponto O. Então, beleza, o lado esquerdo da equação está construído. E o lado direito, bom, o momento, aliás, o momento de inércia, na verdade, em relação ao ponto O, a gente vai ter que medir ele como uma soma dos momentos de cada partícula, a contribuição de cada partícula. Então, a partícula 1, ela está a uma distância d do ponto O, e a partícula 2, ela está a uma distância 2d, né, do ponto O. Então, isso aqui é o momento de inércia total em relação ao ponto O. Como ele é uma grandeza escalar nesse caso, a gente pode fazer essa soma e tá tudo certo. E aqui você tem o alfa. Beleza. E agora a gente vai relacionar a aceleração angular, né, com os parâmetros que a gente já tem. Então, só retomando lá no desenho, veja que a partícula 2 ela está a uma distância de 2d e a partícula 1 a uma distância de d. E se você lembrar do momento de inércia de uma partícula, um momento de inércia de uma partícula, ele vai ser md quadrado, se você considerar um eixo assim, né? Pensa num plano aqui. E em relação a essa vertical, esse plano está girando, e você tem uma partícula aqui. Então você está pegando a menor distância possível, que é quando você toma a perpendicular, isso aqui seria o R com uma massa m aqui. Aliás, isso aqui não seria o R, né? Isso aqui seria o D. Beleza. Então, momento de inércia de uma partícula, bem tranquilinho. Foi definido dessa forma, né? É fácil de lembrar. Certo. E aí, o x do centro de massa a gente já calculou, tá ali em cima. Eu vou trazer ele para cá. Então, o x do centro de massa é D, M1 mais 2m2, dividido pela soma. Aí você já vê que vai cancelar o denominador do x do centro de massa, né? Então, substituindo aqui o x do centro de massa no lado esquerdo para isolar o valor de alfa, a gente vai ficar com g sobre d, que multiplica m1 mais 2m2, dividido por m1 mais 4m2. Beleza. E, de alguma forma, algum professor seu deve ter dito que isso é igual a aceleração linear dividido pelo raio. O raio seria o x do centro de massa, de novo, né? E por que isso é verdade? Bom, por causa dessa fórmula aqui, ó. Então, se você quer calcular a aceleração em termos puramente vetoriais, que é uma análise mais completa, de um ponto P, ou de um ponto P, você medindo a partir de um ponto O,
você tem que ter esses parâmetros em mãos aqui. P menos O que você está indo de O indo para P, mas colocar esse sinal aqui. A velocidade angular, que vai fazer produto vetorial com toda essa brincadeira aqui. Deixa eu organizar melhor. Então, P menos O, que é o vetor, né, da distância entre os pontos O e P. Então, nesse caso, a gente está querendo saber do centro de massa. Então, eu vou trocar aqui só para isso aqui. E a gente vai entender, nesse caso, de forma bem efêmera, que o ponto P simboliza a coordenada do x do centro de massa, do nosso problema. Então, a gente sabe que a aceleração de O é zero. Então, esse termo aqui é zero. A gente sabe que isso aqui não dá para determinar. Na verdade, dá para determinar, né? O que a gente vai fazer. Porque, embora a velocidade angular seja nula, seja um vetor nulo no início, a aceleração não é nula. Quer dizer, você pode ter um corpo em repouso e mesmo assim ele está sob efeito de aceleração. Aqui é o mesmo caso. Se vai ter movimento rotacional, significa que tem que ter uma aceleração para gerar o torque. Ou gerar um deslocamento, né? Mas nesse caso, a gente entende o seguinte: a aceleração linear está associada a deslocamento, uma translação. E a aceleração angular está associada a uma rotação. Se tem rotação é porque tem aceleração angular. Então isso aqui não pode ser zero. Se todos aqueles outros dois termos ali são zero, você vai ficar com isso aqui, obviamente. Beleza? Vou trazer para cá, né? Mas a gente vai ficar, então, que a aceleração do centro de massa vai ser igual a alfa, produto vetorial, com o P menos O. Só que a gente sabe que a gente só está interessado na análise escalar. E, sendo assim, a gente tem que lembrar da disposição geométrica, né? A gente tem que lembrar da disposição geométrica do problema, que é a seguinte. Bom, eu vou mudar de cor aqui e colocar no verde. Então, o centro de massa está mais ou menos aqui, né? Então, aqui estaria a coordenada P. Esse ponto aqui seria o ponto P. E a gente sabe que o vetor aceleração angular, se você lembrar da regra da mão direita, ele vai estar entrando no plano da tela. Então, estaria assim, né? Então, claramente, no início, pelo menos, a gente sabe que... vou escrever aqui em cima. A gente sabe que o vetor aceleração angular é perpendicular, ortogonal, melhor dizendo. Na verdade, é perpendicular ao vetor OP. Ou seja, quando você fizer o produto vetorial desses dois vetores, o módulo deles, melhor dizendo, se você lembrar lá da fórmula do produto vetorial, isso aqui vai dar exatamente alfa, o módulo de alfa vezes o módulo de OP, porque eles são perpendiculares e por causa disso o seno vai ser 1. Seno de 90 graus é 1 e fica ali. Então, feita essa discussão aí, a gente sabe que a aceleração do centro de massa é igual em módulo, na verdade, a aceleração do centro de massa em módulo é igual a isso aqui. Então, alfa vezes OP, só que OP a gente já discutiu que é o raio, que por sua vez é o x do centro de massa, então x do centro de massa.
E aí tá deduzido, né? Por que que isso vai acontecer nesse caso? A aceleração do centro de massa, que é... Esqueci de colocar aqui, mas é a aceleração do centro de massa, é igual a alfa vezes o raio, que está demonstrado. Então, já que isso é verdade, vamos utilizar esse fato e multiplicar o x do centro de massa por alfa. Então, x do centro de massa, olhar aqui em cima, né? Olhe nas suas anotações, o x do centro de massa. Aliás, o alfa é isso aqui. Então, m mais 4m2, que vai multiplicar o x do centro de massa. Que vai ser d m1 mais 2m2 dividido por m1 mais m2. É só lembrar da configuração geométrica, né? Não precisa ficar voltando para descobrir quem que é alfa, aliás, quem que é x do centro de massa. Então você vê aqui que o d vai cortar, né? Mudar de cor. O d vai cortar aqui, ó. Cortou, cortou. E ficou assim, não tem muito mais o que fazer. Então vai ficar a aceleração do centro de massa, que é uma aceleração inicialmente vertical. Mas isso não importa, né? Porque não importa tanto assim, mas não importa muito. É igual a g, que vai multiplicar a seguinte fração. m1 mais 2m2 ao quadrado, que multiplica m1 mais 2m2. Aliás, que divide, né? Que está sendo dividido por isso aqui. Ficou meio fora de alinhamento, mas whatever. Ficou isso aqui. E aí, você já tem tudo para resolver o problema. Por quê? Porque vamos voltar de novo na configuração inicial aqui. Como a massa da barra é dita como desprezível, a gente, na verdade, vai ter que só levar em consideração a massa dessas duas partículas, que terminantemente a gente vai levar em consideração apenas a massa do centro de massa, que é m1 mais m2, já que a barra não tem massa, ou ela é desprezível, o suficiente para a gente nem considerar a existência dela. Ou seja, como que vai ficar a segunda lei de Newton para isso aqui? Como com o passar do tempo você tem uma barra que está aqui, né, presa a esse polo, depois ela vai estar para cá, você vê que esse carinha aqui, ele está descendo, né? Se ele está descendo, a força-peso ganha. Se a força-peso vai ganhar, então você pode escrever m1 mais m2. Não é nem questão de da força-peso ganhar, né? É só pelo fato do nosso sistema XY que adotamos, ó, ele está para baixo. A força-peso aponta para baixo, então ela é positiva. A força de tração do fio esquerdo aponta para cima, ela tem sinal negativo. E a gente sabe que ele está descendo, então a aceleração vem com sinal positivo, né? A aceleração do centro de massa. E aí multiplica aqui por ACM. Tá quase acabando a folha e também o vídeo. Vou trocar para a cor verde. Então, fica claro o suficiente que T vai ser igual a M1 mais M2 em evidência, que multiplica G menos ACM. Certo? Tá com tô com pouco espaço aqui, mas acho que deve dar para acabar. Beleza. Eu vou substituir o ACM, né, aqui. Então, ele também tem um fator G, aí vai ser M1 mais 2M2 ao quadrado, divide por M1 mais 2M2. Pera aí, tem alguma coisa de errado aqui. Aqui não é 2M2, aqui é só M2. Não, o termo de cima cancelaria, né? Então, M2, M1
mais 4m2. E fecha parênteses. Arrumar o parênteses aqui. Isso aí. Tá. Vai ficar um pouco estranho. Mas resolvendo aqui em cima, dá pra ver que o fator M1 mais M2 vai cancelar. O G vai ficar aqui pra fora. Se você fizer o MMC, isso aqui vai ficar o quê? M1 ao quadrado mais 5 M1, M2 mais 4 M2 ao quadrado, que vai ser subtraído de menos M1 ao quadrado, menos 4 M1, M2, menos 4 M2 ao quadrado. Aí você vê que vai cancelar o M1 ao quadrado, vai cancelar o 4M2 ao quadrado, e você vai ficar com M1, M2 na multiplicação isolada. Certo? Certo. Então vai ficar com M1, M2 na multiplicação isolada. Vai dividir pelo denominador. Então, obviamente, né? Vai dividir pelo denominador é boa. E aí, pronto, né? Você já vê que você já chegou na resposta, porque você vai cancelar o M1 mais M2. E pronto. Então, só para fechar o vídeo, eu vou escrever a resposta. Então, M1, M2, G dividido por 4 M1. Opa, tô na Disney. 4. Vou colocar o M1 primeiro, né? Pra ser coerente com os índices. Beleza. Então, ficamos com isso aqui, que é o gabarito do fórum lá. Aqui, né, se ficou meio confuso o que eu fiz, foi abrir esse binômio de Newton aqui, passar esses dois carinhas multiplicando para cá, joguei os Gs para fora, mantive o M1 mais M2. Claramente você via que ia cancelar depois, né, o M1 mais M2. Ia ficar um fator G de fora. O único trabalho aqui era você desdobrar esses dois fatores, né, para cancelar os termos com esse carinha aqui. Então, só para ter um overview, foi bastante coisa que eu tive de explicar. Acho que não tem muito o que falar, só tipo no dia da prova, você deve estar se perguntando o que que eu devo colocar, porque isso aqui é uma questão mais de segunda fase, né? Obviamente, é bem longa e demanda conhecimentos além daqueles que a gente vê no ensino médio. Então, o que seria interessante você colocar isso aqui nas equações, colocar vou fazer um retângulo aqui para destacar. Essa aqui também seria interessante para colocar na resposta, né? E desenvolvimento, né, de, de raciocínio bem elaborado. Não vai também jogar as fórmulas e não falar o porquê que você está jogando as fórmulas. Pelo menos dá o migué de, né, explicar o porquê que você está usando a fórmula, ou o nome dela, pelo menos. Isso aqui também seria interessante você colocar, né? Porque o fiscal, ele sabe do tratamento vetorial e ele sabe que muitos vão dar o tratamento puramente escalar, mas é interessante mesmo assim você colocar isso aqui. Aí ele vai falar, pelo menos esse candidato sabe que a análise não decorre puramente de escalar, mas decorre primeiro dos vetores, né? Então, se você disser que a aceleração angular vai ser perpendicular no início ao, ao vetor posição do centro de massa, que nesse caso aqui é o OP, ele já vai estar satisfeito, né, o suficiente para dizer que você não só decorou fórmulas escalares, mas você pelo menos tem uma noção do que está acontecendo vetorialmente. Bom, esse foi o vídeo. Se vocês gostarem, compartilhem, curtam, comentem o que achou dessa questão. Foi uma questão difícil até, né? Para vestibular, porque raramente isso aqui é tratado em sala de aula, mas em cursinho. Comenta aí e a gente se vê na próxima. Até mais.